Olá, olá pessoal, bom dia! Espero que tudo bem com vocês. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Jaqueline Matias Santos. Ela vai conversar conosco aí um pouquinho a respeito da interface entre a violência obstétrica, né? E dimensões aí de vulnerabilidade. Então, muito bem-vindos todos vocês. A Jaqueline, acabei de ver, a doutora Jaqueline já está aqui. Já vou convidá-la para entrar aqui ao vivo para conversar com nós sobre esse assunto tão importante, tão atual, que tanta gente, né, começou agora a se atentar, né, para esse fato aí de violência obstétrica. Tudo bom? Opa, melhor agora! Vamos Jaqueline, eu lá. quero aproveitar e agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua generosidade em ter aceitado o convite para vir falar um pouquinho aqui com a gente, né, a respeito desse assunto tão importante, tão atual. E dizer assim que eu fico muito honrada, né, de saber também que eu fui um pouquinho professora da Jaque, né? Ela fez aqui o Isso. curso de formação no Mater Online. E eu tive a honra também de participar da banca de doutorado dela ali, o trabalho dela encantador, maravilhoso. Eu vou aconselhar vocês ao final, acho que a Jaque vai até deixar pra gente o título e tal, Uhum, né? Para uhum. quem quiser. Não sei se já está publicado, ou Jaque, para o pessoal poder Não, ler. com a pandemia a gente atrasou um pouco a entrega, né? Na coordenação, essas questões burocráticas, né? De biblioteca, mas até o Entendi, final do mas ano vai logo, estar. logo, né, vai ter. Gente, vocês Isso. têm que ler. Eu amei, assim, foi maravilhoso. Mas vamos lá, então. A Jaque, Vamos. então, é psicóloga, doutora, né, em psicologia e fez a sua tese aí, com 3 estudos, né? Não é para qualquer um, 3 estudos. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, Jaque. E, assim, quem estiver aqui hoje, com certeza vai amar tudo que você tem aí para trazer de conteúdo para nós. Ah, eu que agradeço, Rafaela. Você também foi muito generosa aceitando o convite e participar da banca. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, né? Sua vida é uma loucura, mas mesmo assim você participou da banca, fez a leitura, as contribuições. Eu que agradeço e a oportunidade de participar aqui também do seu programa hoje. É um prazer te receber e foi um prazer aceitar o convite e ter o prazer de ler, né, a sua tese. Realmente foi uma tese daquelas, maravilhosa. Eu vou Obrigada. começar aqui, Jaque, perguntando para você por que você escolheu pesquisar a violência obstétrica. Certo. Rafa, foi assim, foi um caminho, né? Eu, desde a graduação, um pouco mais de 10 anos, já entendia pelo estágio que eu gostava de estar dentro do grupo das gestantes. O meu estágio não foi em clínica, o meu estágio foi em psicologia social. E dentro de uma instituição de assistência psicossocial, o CRAS, né? E lá a gente teve a oportunidade, já tinha a oportunidade de participar de alguns grupos com mulheres grávidas, né? Em parceria com a Unidade Básica de Saúde. Então, desde a graduação, o olhar para a maternidade, para a gestação, para as mulheres, já me despertava um interesse. Nesses grupos, algumas indagações, né? Eu já pude, desde lá, observar, por exemplo, nos grupos onde participavam profissionais da saúde ligados à unidade básica e profissionais da assistência social, né, do CRAS, por exemplo, quando da organização desse grupo, deixavam já assim, meio que um cronograma muito pronto de o que seria trabalhado, quais os objetivos daqueles encontros, por que a gente precisava trazer aquelas mulheres. E eu notava, né, que era algo muito engessado, que não deixava, não abria muito a possibilidade para a experiência daquelas mulheres, para o que elas queriam trabalhar dentro daquele grupo. Então, desde esse momento, já me surgia assim uma insatisfação. É que hoje eu consigo elaborar melhor que essa necessidade da gente tentar padronizar as mulheres, padronizar a maternidade, não dar espaço para essa autonomia, não dar espaço para esse protagonismo. Então, hoje eu entendo, né, que existem outros elementos por trás disso.
Mas naquela época era só uma insatisfação, né? Eu não tinha tanto conhecimento sobre essas dimensões que envolvem, nessa complexidade que envolve a questão da maternidade e da gestação. A gente vê isso muito pontualmente na graduação. No mestrado, aí eu também já fui trabalhar com isso, mais relacionado às questões motivadoras da não maternidade. E no doutorado eu queria continuar com o objeto de estudo maternidade, mas não sabia ainda o quê. Até que, muito próxima a mim, uma colega psicóloga também, uma amiga, na verdade, psicóloga, passou por uma situação de violência obstétrica bem grave, né? Que impactou as pessoas mais próximas, quem sabia de tudo que tinha acontecido, e foi aí que eu tomei a decisão, assim, não, ó, se eu preciso estudar alguma coisa no doutorado relacionada à maternidade, vai ser a violência obstétrica, né? E isso foi a minha principal motivação, né, para a escolha do fenômeno, qual fenômeno seria, né, estaria ali presente nos meus estudos, foi violência obstétrica. E aí eu já vou dizer que, né, dessa tese, né, desse doutorado, também surgiu um filme, né? Eu tive a oportunidade de documentar durante a coleta a participação, né, com a participação de alguns profissionais de saúde e de algumas mulheres que sofreram violência obstétrica, e uma delas é justamente essa minha amiga, e deu origem à minha escolha, né? Então, já no final eu digo né, o nome do filme e tal. Ah, que legal! Esse filme a gente já vai poder assistir? Já tá no YouTube. Com o link você consegue acessar, e o link tá na bio do meu Instagram. Show! Ai, que ótimo! Não vai esquecer, e no final tem que falar, hein? Pronto, mas já tá dito, tá no meu Instagram, o link tá na bio, pode ir lá. Manter o povo aqui até o final, não devia ter falado, não. Eu digo o nome do filme, dou mais detalhes, dou mais detalhes. E eu ouvi agora que você falou também que você fez o mestrado a respeito, né, do que motiva a não maternidade. Eu acho que esse é um outro tema que eu posso deixar já o convite aí para você conversar com a gente. Show! Ai, que bom! Perfeito! Que ótimo! Agora eu vou pedir para você contar um pouquinho como foi para você fazer essa pesquisa de grande porte, né? Porque foram 3 estudos, um vídeo. Como que foi isso? Você tinha vida? Você dormia, comia? Eu tive uma ajuda, um apoio muito grande, né? Assim, claro que durante o doutorado eu decidi fazer pela dedicação exclusiva. Eu tive a oportunidade de fazer uma dedicação exclusiva, já que eu era bolsista, né? No primeiro ano eu trabalhava, mas aí assim que surgiu a possibilidade de bolsa, eu fui e aceitei a bolsa para poder me dedicar. Confesso que, apesar de empolgante, não foi fácil, assim, o início. Eu tive alguns bloqueios, principalmente pela temática, assim, porque eu gosto da temática, mas quando você começa a entrar em contato com os elementos de violência, você meio que bloqueia às vezes, assim, choca, dói, sabe, enquanto mulher passar por isso. E não tem como a gente não fazer uma interface com a nossa própria vida. Eu comecei a observar, por exemplo, que o meu próprio nascimento também tinha sido cheio de violências, né? Então a gente tem que dar uma atenção a isso. Mas depois que eu passei por isso, aí vamos para a psicoterapia, a gente vai, busca ajuda, né? E aí passei, né? Consegui deslanchar nessa parte. O que aconteceu também? Eu precisei prolongar por mais um ano. Ao invés de 4 anos, eu passei 5 anos, para que eu não perdesse a oportunidade de fazer o filme, né? E eu tive ajuda, sim, claro, né, das minhas colegas, das minhas amigas psicólogas que participaram comigo da pesquisa, mas assim, a última etapa foi uma viagem, né? Nós saímos aí, botamos 3 pessoas no carro, fomos dirigindo pelo estado, passando por 12 cidades e fazendo a coleta, então foi muito gostoso, mas eu também tinha vida, né? Claro que uma vida mais restrita. Uma vida mais restrita, mas eu vivi assim. Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Inclusive, assim, durante o processo eu também precisei entrar dentro do ambiente hospitalar. Eu precisei sentir como é estar dentro da cena de parto, já que a psicologia ela não tem assim uma tradição
da cena do parto. Nós não temos essa tradição, né? Hoje, talvez mais psicólogos estejam até inseridos na cena do parto, mas a gente não tem essa tradição. Então, eu fui fazer a formação como doula, né? Eu fui fazer a formação como doula para estar na cena de parto, para sentir quais eram esses elementos que estão ali, para a gente não falar só teoricamente disso, né? O que é que acontece nessa cena de parto? E aí eu pude ver, sim, que essa linha divisória entre ser protetor, não é bem protetor, né? Mas é estar na assistência contra a violência obstétrica e ser promotor de violência obstétrica é uma linha muito tênue. Você precisa estar muito consciente e refletindo constantemente que essa possibilidade existe. Então, ao mesmo tempo que você pode estar ali, vamos falar como doula, tá? Não vou nem falar como psicóloga agora. Assim, como doula, você está numa instituição pública de saúde. Você está para dar o melhor que você pode dar para a experiência daquela mulher que está em trabalho de parto que vai parir. Só que em determinado momento, nós não temos mais, por exemplo, como oferecer os recursos que uma pessoa do privado teria, por exemplo, uma analgesia de parto. Aquela mulher ela já não entende mais por que está tantas horas passando por aquilo ali. Ela não tinha, por exemplo, conhecimento suficiente. Ela veio de uma cidade muito distante para parir na capital, muitas vezes, né? Então, a gente está falando de uma realidade. Lembrando que psicólogo perinatal não é aquele que trabalha só na clínica, não é, Rafaela? E você fala muito bem disso. Você sempre fala dessas questões. Então, assim, a partir do momento que eu estou lá insistindo, tentando dar o meu melhor, mas aquela mulher não tem mais acesso ao que ela poderia ter, né? Por uma questão institucional, você começa a pensar, tá, a que ponto eu estou aqui realmente a serviço dela ou do Estado, como um representante do Estado, que de alguma forma está colaborando, né, sei lá, né, para essa imposição de um parto que ela já não entende mais por que ela precisa disso, por que ela precisa passar por isso. E ao invés de ser uma experiência positiva, algumas vezes passa a ser uma experiência traumática. Não necessariamente a gente precisa da existência formal da violência para que essa experiência seja traumática, né? Às vezes ela teve acesso a todos os recursos e mesmo assim ela sai com uma experiência não tão positiva. Então isso é muito subjetivo. E é por isso que a gente precisa estar estudando constantemente sobre os aspectos que estão dentro da envolvidos na perinatalidade, né? Essas emoções, essas subjetividades, tudo isso na violência não é. A violência obstétrica não é diferente, né? É verdade, show. Uhum. Jaque, você na sua tese, você fala em tópicos de vulnerabilidade para a violência obstétrica. Uhum. Quais são eles e a importância de conhecer esses tópicos ao psicólogo perinatal? Pronto. A vulnerabilidade, o conceito de vulnerabilidade, ele nasce mais década de 90, no contexto do HIV, né? Para que a gente perdesse a noção do risco, né? Associar o contágio, né, pelo vírus do HIV a um risco, a um comportamento de risco. Já que a gente sabe que associar esses comportamentos trazem muito mais estereótipos negativos, né, para a população, que naquela época estava muito mais associada às pessoas LGBTQ, que hoje a gente considera LGBTQ+, né? Então, assim, para que a gente saísse dessa noção de comportamento de risco, que traz como consequência psicossocial esses estereótipos para esse grupo, a gente, a Iris desenvolveu o conceito de vulnerabilidade, dizendo, olha, não é só um comportamento de risco, a gente tem dimensões contextuais que vão permitir com que essa pessoa esteja mais suscetível ao adoecimento ou não, né? Então a gente começa a ver assim, ó, não é só o comportamento, não é só uma questão comportamental, é uma questão um pouco mais complexa, mais ampla. E quais são essas dimensões, né, que trariam, que explicariam toda essa complexidade? Seriam dimensões individuais, né? Por exemplo, o nível de conhecimento que essa pessoa tem sobre determinado tema, o quanto ela conhece sobre algo, o quanto ela conhece sobre, digamos, no meu caso, violência obstétrica.
o quanto ela conhece sobre os recursos que ela pode ter, o quanto ela conhece sobre nascimento, maternidade, parentalidade, sei lá, tudo isso, né? Questões individuais também estão relacionadas, por exemplo, à idade dessa pessoa. Quantos anos ela tem? Ela é uma adolescente, ela tem 15, 14, 13, 16 anos? 20, 35? São diferentes, né? Assim, ter essa idade ou ter uma idade, ser mais velho. Qual a cor da pele dessa pessoa? Que infelizmente, nós temos estudos que fazem associação entre maior violência obstétrica em determinados grupos com uma cor de pele específica, né? As pessoas pretas, por exemplo, as mulheres pretas, as pobres, elas sofrem mais violência obstétrica, que é considerada uma violência de gênero. Então, a gente precisa, né, ter noção que essa dimensão individual está relacionada tanto a características individuais como a esse nível de conhecimento. Assim, não é um nível de escolaridade, mas de conhecimento sobre aquele determinado tema. E aí a vulnerabilidade é individual, social e programática. Nas questões sociais, aí a gente tem as questões que são relacionais e contextuais daquela cultura. Então, na nossa cultura ou no nosso grupo social, o nosso país é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Então, um contexto no Nordeste, que é aqui de onde eu falo, né? Eu estou na Paraíba, para um contexto no Rio Grande do Sul ou no Centro-Oeste ou no Norte do país, a gente tem contextos distintos, apesar de estarmos no mesmo país. Apesar da violência obstétrica, ela aparecer em todos os estados, em todas as regiões. Tudo bem, mas assim, o contexto cultural daquele grupo social, do grupo social daquela mulher, vão trazer elementos diferentes, né? Então, a gente já tem isso aí, a dimensão social seriam esses elementos sociais que vão sendo passados, principalmente de geração em geração, como a minha família entende o nascimento, como a gente fala sobre violência. A violência é naturalizada, por exemplo, a violência obstétrica é naturalizada? Às vezes é. Algumas falas do tipo, não, mas minha mãe sempre me disse que para nascer tem que cortar mesmo, porque ela sabe, ela já passou por vários partos normais, né? Então, tem que cortar mesmo, o médico ajuda. O médico me ajudou, meu médico foi muito bom, ele me ajudou porque ele empurrou a minha barriga. Mas quando, na verdade, isso não foi uma ajuda. Ela passou por uma situação de violência, ou por mais situações de violência, que foram maquiadas como uma necessidade, como uma ajuda. Então, esse contexto, né, social, cultural, em que o parto e as violências vão acontecendo também, é uma dimensão. E a dimensão programática diz respeito justamente ao montante de políticas que nós temos, instituições, assim, o contexto hospitalar, os profissionais da assistência, então, desde a doula até os médicos obstetras, o recepcionista da instituição, né, o atendente daquela instituição, os maqueiros, tudo que envolve a violência obstétrica e a assistência ao nascimento diz respeito a essa questão programática. Então, estaria muito mais relacionada a essa dimensão, né? O que de forma prática a gente tem de organização institucional e política que vai permitir ou não permitir a gente passar por uma violência obstétrica, né? Que vai facilitar, digamos assim, a gente passar por uma violência obstétrica. Então, as três dimensões de vulnerabilidade, né? Que explicam, para além de um comportamento de risco, são essas. Então, dão um ar muito mais complexo, né? Que é como deve ser, dá um ar muito mais complexo a essa questão. Certo. E então, assim, a importância para o psicólogo, né? Que você perguntou e eu ainda dei, pode falar. Pode falar e já eu respondo. Eu só ia falar assim. Então, assim, ó, quando a gente fala de violência obstétrica, ela não é linear, né? Não é um processo linear, mas um processo complexo, né? Que existem aí várias dimensões que devem ser levadas em consideração. Conhecimento da mulher a respeito do assunto, a própria instituição, a política pública vigente, né? E conhecimento dos próprios profissionais,
né? Isso. Até aquelas instituições que começam a dizer mais ou menos assim, ah, mas aqui não tem espaço, né, para colocar um acompanhante. Existe a lei, mas como que eu vou colocar? Não tem espaço, Uhum. né? Isso. Então, aquelas histórias em que a gente também vê alguns obstetras que acabam recebendo o mesmo valor por uma cesárea ou por um parto normal Uhum. e coloca ele nessa situação e não consegue solicitar, ou muitas horas de serviço, muitos Uhum. plantões, né, que não era Isso. para ele, né, ter um descanso, que aí existe toda uma sobrecarga. Então, tudo Uhum. isso influencia. É isso que você está dizendo, Jaque? Então, existe todo Isso. um contexto. Isso. Essa dimensão programática, ela justamente diz respeito a tudo que envolve, né? Tudo que envolve o contexto institucional que dificulta essa mulher ter a melhor assistência possível. Então, assim, quando eu falo que aquele profissional ele foi promotor de violência, eu coloco isso dentro de uma dimensão programática, mas eu não excetuo, por exemplo, as questões sociais que envolvem, por exemplo, a tomada de decisões dele, não excetuo o porquê, né, dele estar há tantos plantões trabalhando, né? Eu entendo, as condições de trabalho estão justamente na dimensão programática. Isso é por isso que é mais complexo do que a gente apenas dizer, ah, ele foi promotor da violência. Apesar de que a gente precisa sim demonstrar que existiram pessoas que foram promotoras de violência e que essas pessoas, sendo promotoras de violência, elas precisam ser responsabilizadas, assim como a instituição e na sua organização, na sua forma de se organizar, não permitiu melhores condições de trabalho, inclusive de atualização profissional. Então, eles precisam começar a ser responsabilizados para que a gente comece a ter um olhar da sociedade maior para isso. Infelizmente, vamos fazer aqui uma metáfora, né? Antes, há algumas décadas, ninguém usava cinto de segurança, por exemplo. A partir do momento em que o cinto de segurança ele passa a ser alvo, né, associado às multas e à penalização, muito mais pessoas passaram, por exemplo, a fazer o uso do cinto de segurança, muito mais pela multa do que pela consciência de que precisavam, porque necessitavam evitar uma morte caso houvesse acidente, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, é a metáfora que eu consigo fazer também. A gente precisa começar a ver mais penalizações por parte, né, de alguns profissionais que cometeram a violência obstétrica, para que a sociedade ela comece a visualizar isso de uma forma diferente, né, para que os próprios profissionais, é claro que existem muitos profissionais que estão conscientes e que lutam, inclusive, a psicologia é uma delas, mas eu digo os profissionais de assistência mais direta como médicos obstetras. Então, a gente também tem aqui, por exemplo, uma representante maravilhosa da medicina, que é a Melânia Morim, né? A doutora Melânia Morim, que é de Campina Grande, e que luta contra isso há muitos anos, né? Na prática dela. Então, é muito mais complexo do que a gente só visualizar os tipos de violência, claro, muito mais complexo, mas a gente tira a noção do comportamento único exclusivo. Tanto um comportamento que colocaria a mulher em situação de violência, como um comportamento daquele profissional ou daquele que é importante a gente dizer. Violência obstétrica não é só cometida por profissionais, também pode ser cometida por qualquer pessoa da sociedade civil, né? Quando é dirigida a uma gestante ou a sua família também. Eu sei que a gente foca muito na mulher, que o meu trabalho foi muito voltado para a mulher, mas a gente não pode deixar de lado a participação dessa família, o quanto essa família também sofre junto com essa gestante, o quanto o pai muitas vezes sofre violência obstétrica, justamente porque na nossa cultura os homens eles têm uma outra participação, né, nessa construção da parentalidade, o que a gente vem tentando desconstruir também com a psicologia perinatal. E colocando, né, e colocar esse homem, assim, como a cultura coloca esse homem no lugar daquele que ele é mais forte emocionalmente, onde as emoções dele não... Justamente a gente sabe, né, porque ele não pode demonstrar essas emoções. Ele é tido como aquele que é a base familiar muito mais relacionada à questão financeira, né, na nossa cultura ainda tem muito disso.
E a responsabilidade pelos filhos, pela educação e cuidado, é muito deixada para a mulher. Mas a gente precisa levar em consideração que não é isso, que isso é o que é uma maquiagem cultural, né, que é colocada aos homens e que os homens sofrem sim, e que muitos homens não querem estar só nesse lugar que a cultura patriarcal coloca, eles querem participar mais efetivamente, mas esbarram muitas vezes nesses estereótipos, né, do gênero e em relação à sua parentalidade e sofrem. Um exemplo, eu fiz até com o professor Flávio, que estava na banca com você, né, no doutorado, uma live falando justamente sobre violência obstétrica na perspectiva do pai. E alguns exemplos, né, que a gente pôde trazer foi justamente isso, quando vai dar um médico, por exemplo, vai dar a comunicação de uma má notícia, um diagnóstico fetal, numa ultrassom, por exemplo, ou da perda fetal, e aí o tratamento que se dá à mulher é um e ao homem é outro, né? Ó, cuide dela, né? Porque ela vai estar assim, é mais uma perda, espera a mulher sair, né, daquele ambiente e fala para ele de uma forma mais rude, mas sem tanto cuidado. E aí essa pessoa fica, né, fica mexida. O homem Sim. também sofre em relação a isso. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração. E aí você me perguntou também assim, e por que é importante o profissional da psicologia, o psicólogo perinatal, a psicóloga perinatal, ter noção disso, ter noção das dimensões de vulnerabilidade que envolvem a violência obstétrica. Então, vamos lá, por partes. Por partes, né? O psicólogo perinatal, ele não é apenas um psicólogo clínico, né? Que vai receber essa mulher e a sua família dentro do ambiente clínico. Mas digamos que seja. Se você está trabalhando com uma gestante, fazendo, por exemplo, um pré-natal psicológico, ela te mostra vários medos, várias ansiedades. A depender, né? A depender da frequência e da intensidade desse medo, da frequência e da intensidade dessa ansiedade, o estresse em que ela está vivendo por ter que tomar algumas decisões, né? Por exemplo, via de parto. Via de parto é algo que mexe com muitas mulheres e com muitas famílias, justamente por ter essa dimensão cultural, por ter esses medos, né? Ou por não saber se aquilo que é violência vai acontecer, por não ter a garantia de que tudo vai sair como ela quer que saia, e que a gente não controla essas questões. Mas a gente pode ajudar a diminuir a vulnerabilidade dessas mulheres e suas famílias, né? A sofrerem algum tipo de violência obstétrica. A gente jamais vai poder dizer assim, você fazendo isso, conhecendo isso, escolhendo esse profissional, esse hospital, tudo isso, você está livre de violência obstétrica. A gente não tem como fazer isso, nunca, mas a gente pode dizer assim, você pode diminuir as chances de sofrer, você vai estar menos vulnerável a sofrer algum tipo de violência obstétrica, mas essa garantia a gente não dá, a gente não sabe, né? Todo trabalho de parto, todo parto, nascimento, mesmo em uma cesariana, a gente pode ter uma vulnerabilidade, né? A violência obstétrica. Então, assim, na clínica, fazendo um pré-natal psicológico ou a assistência durante essa gestação, a gente pode orientar e saber já, olha, o que é medo real? E o que não é tão real nesse medo, né? Ou o que ela não está se apegando para a tomada de decisões, sabendo que existe um nível individual aí. O que ela conhece já sobre essas questões? O que ela desconhece sobre essas questões? Aí, socialmente, como a família dela, socialmente mais próxima, como a família dela enxerga esse processo? Quais são, muitas vezes, os mitos que envolvem, né, o nascimento? E que estão sendo, de certa forma, direta ou indiretamente passados para essa mulher e para seu esposo, né? Culturalmente, aqui na minha cidade, por exemplo, no meu estado, como é que a gente trata as questões relacionadas ao nascimento? Como é isso? Na minha cidade, no meu estado, institucionalmente falando, quais são as opções que essa mulher ela verdadeiramente tem para ter um parto normal? Ou se ela quer uma cesárea,
que seja da melhor forma, baseada nas melhores evidências para a saúde dela e para a saúde do bebê. Mas, de fato, aqui, quais são as instituições, por exemplo, que dão acesso a ela, né? Então, assim, a gente precisa ter noção, a gente precisa saber o que ela já tem de conhecimento, quais as oportunidades sociais e institucionais que ela tem, para poder avaliar, olha, isso aqui não é tão real, isso aqui é real, ou ela não tem muita clareza do que está acontecendo na vida dela agora, e eu preciso ajudá-la, auxiliá-la o mais breve possível, até porque daqui a, sei lá, 4 semanas ela vai parir, daqui a 6 semanas, 8 semanas, a gente tem um tempo curtíssimo para trabalhar com essa mulher. Como Geisiane, psicóloga, está dizendo, conhecer a rede, justamente, ter acesso à nossa rede, né? Quando o profissional de psicologia, ele trabalha, por exemplo, num centro de assistência social, num centro de referência de assistência social. O que ele pode trabalhar com essas gestantes? Quais são os principais recursos que esse psicólogo pode ter? Dentro do hospital, dentro da maternidade, esse psicólogo é também perinatal. E o que ele pode ter de recursos, conhecendo as dimensões de vulnerabilidade? Lembrando que o psicólogo perinatal, ele não, dentro do hospital, ele não necessariamente vai trabalhar só com as gestantes e suas famílias. Vai trabalhar diretamente com os profissionais de saúde. Conhecendo essas dimensões, o que eu posso colaborar com a minha instituição dentro da dimensão programática? Como eu posso melhorar os conhecimentos dessas famílias que vêm até aqui, né? Atuando na dimensão individual? Como é que o psicólogo, de uma forma geral, ele vai poder estar contribuindo socialmente para novas políticas públicas dentro da perinatalidade? Então, eu preciso, né? O que não falta é trabalho. A gente não tem uma via só, nós não temos uma via apenas, uma perspectiva única, trabalhar diretamente com as gestantes. Independente de onde a gente esteja, a gente pode voltar o olhar para a perinatalidade e atuar em qualquer dimensão dessa, para diminuir a vulnerabilidade dessas mulheres e suas famílias em sofrer algum tipo de violência obstétrica. Aí alguém está perguntando se a violência obstétrica pode acontecer em outros momentos além do parto. Por exemplo, o médico dizia à puérpera que ela precisa fazer sexo com o marido ou irá perdê-lo. Sim. A outra coisa que foi avaliado justamente na minha pesquisa, a violência obstétrica, ela pode acontecer também no pré-natal, né? Então, desde o início, pode acontecer, inclusive, quando a gente está tentando engravidar. Né? Se alguma fala, alguma orientação vai trazer prejuízo físico, sexual, psicológico, material, institucional a esta mulher e a sua família, a gente considera sim, né? Está no contexto dessa perinatalidade. O termo obstétrico é muito mais uma alocação do momento, e como ganhou repercussão, as leis internacionais referem-se ao termo obstétrico e não qualquer outro tipo de termo, a gente reforça, né? Ser também violência obstétrica. A gente precisa conhecer isso. A gente não está fazendo mal a nenhum profissional de saúde utilizando o termo obstétrico, né? De forma alguma. Inclusive, tem os profissionais da obstetrícia que defendem o uso. Tem outros que não gostam por achar que estamos atacando, né, esses profissionais, e não é isso. A gente ataca a violência e não os profissionais, né? O profissional que não comete violência não tem problema nenhum em admitir o termo. Então, outros momentos, desde o pré-natal, a gente já pode ter, sim, uma evidência aí de ocorrência de violência. Violência, nesse contexto perinatal, é uma violência obstétrica. Show. Inclusive, essa questão de gênero, né? Essa pergunta envolve uma questão de gênero. As questões de gênero estão muito relacionadas tanto à violência, por exemplo, quando a gente ouve, né, nos hospitais o xingamento sobre as mulheres. Na hora de fazer foi bom, agora você está gritando, né? Ano que vem você está aqui de novo. Essas questões direcionadas, essas falas direcionadas à mulher, elas vêm carregadas de questões relacionadas ao gênero.
ao estereótipo, ao corpo e à sexualidade dessas mulheres, que é sempre visualizada ou de forma punitiva ou que precisa ser controlada, ou que ela não tem autonomia sobre o seu próprio corpo e sobre sua sexualidade. Então, essas questões são complexas, por isso que a gente fala, a violência obstétrica é uma violência de gênero, e geralmente ela tem cor, ela tem idade, né? Então, são muito mais amplas, são muito mais complexas essas questões. E são muitos elementos, em uma hora a gente não daria conta, né? Mas que a gente precisa estar atento. Isso que você perguntou é justamente a capacidade reflexiva que o profissional da psicologia perinatal ele precisa ter para avaliar as questões para além daquilo que é dado. A gente não pode naturalizar tudo, a gente precisa refletir sobre essas questões, fazer leituras muito mais amplas, né, do que aquela relacionada, por exemplo, só às emoções ou só às questões mais que aparecem, que parecem muito mais relacionadas a uma saúde mental, né, aspectos psicopatológicos, que são extremamente importantes, gente, são extremamente importantes. Mas que a gente precisa, o psicólogo perinatal, o curso da Rafaela é enorme. E tem vários elementos, lá, né? Então, assim, a gente já vai vendo, olha, não é algo tão simples, a gente precisa de uma dedicação, a gente precisa conhecer muita coisa e adaptar para o contexto em que a gente atua, né? Como é que eu posso levar em consideração isso aqui dentro do hospital, como é que eu posso fazer dentro da clínica, né? Como é que eu posso utilizar desses conhecimentos no contexto clínico. Então, essa é a visão que eu tenho, né? Então, desde o pré-natal, trabalho de parto e parto quando a tentativa ou quando a assistência para o parto por via vaginal, a escolha da cesariana, a decisão pela cesariana, qual é a origem dessa escolha, dessa decisão, o que motiva essa decisão, inclusive para o parto normal também, para o parto de via vaginal. Qual é a principal motivação para esta família escolher o parto por via vaginal? O que está acontecendo? Qual é a motivação? Às vezes é uma motivação totalmente assim, sei lá, muito associada a eu quero só me recuperar mais rápido. Tá bom, mas você tem noção do processo? Tá preparada para isso, né? Assim, claro, ninguém nunca tá até o momento de passar totalmente, mas assim, sabe, pelo menos tem a informação de como é o processo? Por que você precisa se recuperar tão rápido? Por que essa noção de tempo tão controlada? Porque tempo é a única coisa que a gente não vai poder controlar quando a gente decide, primeiro pela maternidade ou paternidade, né? A parentalidade. Já é o início aí, puerpério, pós-parto imediato, ela tem outra noção de tempo. A gente não pode estar muito presa ao tempo, senão isso é justamente um dos promotores de estresse que a gente vai ter lá no puerpério ou no pós-parto. O tempo é outro, a vida se dá em outros ciclos, é um ciclo do bebê, né? Dessa relação que está sendo construída. Então, se eu quero por causa do tempo, né, eu necessito por questões práticas e objetivas, tá, tudo bem, mas vamos tentar conversar sobre isso aqui, refletir que a sua vida vai ser um pouco diferente, né, que a gente precisa ter outros elementos a trabalhar. Então, tudo isso está associado, né? Tudo isso Perfeito. precisa ser levado em consideração. E o psicólogo, ele é um profissional que pode estar ajudando ela nesse processo, né, de reflexão, de conhecimento. Justamente. Eu lembro até que tinha uma questão lá na sua tese que você perguntava, né, você acredita que um profissional, um psicólogo, eu acho que você colocava a palavra psicólogo ou profissional, poderia te ajudar, né, passando informações a respeito disso? E a maioria delas falou assim, sim, eu gostaria, né, eu aceitaria, essas informações fariam diferença. Isso. Foi no primeiro estudo com as mulheres, o primeiro estudo com as mulheres que tinham sofrido violência obstétrica e elas, nesse momento de coleta, elas tinham noção que tinham sofrido violência obstétrica, porque nem todas têm noção, como eu falei antes, às vezes é naturalizado, parece passar por uma ajuda ou simplesmente não se fala mais sobre isso. Então, as mulheres que tinham a consciência, no segundo estudo, né, que tinham a consciência que tinham sofrido violência obstétrica, eu perguntava como tinha sido a experiência, né, que elas relatassem o que aconteceu e depois que elas refletissem se individualmente elas teriam a oportunidade
né, hoje, elas avaliando esse processo, se individualmente elas teriam como ter diminuído a possibilidade de ter sofrido violência, então elas sempre falavam muito na questão da informação. A informação, eu deveria ter estudado mais, eu poderia ter feito outras escolhas. E também a pergunta socialmente, né? De forma social, o que, é que você acha que poderia ter diminuído isso? E em relação à instituição ou aos profissionais, o que, é que poderia ter diminuído as chances de você ter passado por violência obstétrica? Então, sempre tinha esses elementos, né? O que, é que você poderia fazer, o que, é que a sociedade poderia fazer, e o que, é que a instituição, o que, é que os profissionais poderiam fazer. E elas tinham noção, sim, de que tanto socialmente a gente tem um trabalho a fazer para diminuir as chances das mulheres sofrerem violência, e as instituições. Então, assim, também traz a noção de responsabilização dessas instituições. Muitas delas falavam do aspecto jurídico, né? De dar queixa, das leis, né? De cobrar, de processar a instituição, a organização, os profissionais que participaram da violência. Então, elas têm noção, sim, elas tinham alguma noção. Inclusive, uma das questões também que avaliavam no terceiro estudo essa vulnerabilidade individual eram questões simples, do tipo, eu sabia o que era violência obstétrica. Boa parte delas nunca tinham ouvido falar o que era violência obstétrica, né? Uhum. Ou assim, eu sabia que podia passar por uma violência. Aquelas que nem conheciam o termo jamais poderiam associar a uma própria violência. E aquelas que conheciam a violência, elas não acreditavam que poderiam passar por ela. Né? Então, assim, bem afastado, né? Uma coisa distante. Eu não vou sofrer. É quase que baseada muito mais numa fé, né? Assim, não, se Deus quiser, não vai acontecer nada comigo. Mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres, para terem, e suas famílias, para terem partos respeitosos, elas vão precisar estudar, vão precisar se conhecer, vão precisar refletir com vários profissionais, sejam desde a assistência direta, né, que faz o pré-natal, o enfermeiro obstetra, na unidade básica de saúde, ou o médico GO, ou o próprio profissional da psicologia, que não substitui os outros profissionais de forma alguma, né? Mas nós somos realidade na assistência perinatal, nós somos realidade na assistência obstétrica, e a gente não pode negar que precisamos dessa rede, precisamos desses outros profissionais da saúde, né? Para fazer um trabalho transdisciplinar, multiprofissional, preocupado com a saúde, não só mental da mulher, mas a saúde integral da mulher, do seu bebê e da sua família. Então, é isso. Vamos Show, lá, é isso mesmo. Chamar essa responsabilidade aqui para nós, psicólogos, para a gente poder entender o que é esse termo, né? Tudo que está nesse contexto aí, as vulnerabilidades, isso é extremamente importante para a gente poder ser um profissional aí, né? Que apoia realmente essas mulheres que precisam. Ainda mais agora com a psicologia perinatal crescente, né? Então não tem como esse profissional não ter esse conhecimento e se omitir, né, de levar essas informações tão importantes. E essas mulheres estão pedindo, né? Elas estão querendo e precisando. Já que o nosso tempo já está acabando, mas eu queria que você falasse rapidamente aqui pra gente sobre também aquela escala que você desenvolveu, né, para vulnerabilidades frente à violência obstétrica também, que ela é muito importante. E ela pode ser um instrumento de auxílio do psicólogo também, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua escala. Isso. A escala é produto da tese, ela vai estar publicada dentro da tese, ela vai estar publicada até o final do ano, né? Quando eu conseguir passar pelas questões burocráticas de depósito do trabalho final. Então, após isso, ela já vai estar disponível na UFPB, no site da UFPB e da biblioteca da UFPB. Então, esse instrumento, ele avalia as 3 dimensões da vulnerabilidade à violência obstétrica e pode dar para o profissional da psicologia justamente essa não só da psicologia, tá? Para qualquer profissional de saúde que esteja interessado em fazer uma avaliação sobre a possibilidade, as chances dessa mulher estar mais suscetível à violência obstétrica,
de analisar o que ela individualmente, né, de forma individual, de forma social e de forma programática, que as três estão entrelaçadas, a gente não tem como separar, né? Então, é uma escala de 3 dimensões que avalia desde a gestação até o final, né, ali do trabalho de parto, essas 3 dimensões, e o que a gente precisa também para trabalhar mais. Por exemplo, essa questão que eu falei, né, eu sabia o que era violência obstétrica, ela está adaptada. Você sabe o que é violência obstétrica? A gente pode adaptar. Você sabe o que é violência obstétrica? Você acredita que pode passar por uma violência obstétrica? Uma outra questão seria, a cesariana é mais segura do que o parto normal. O quanto você acredita nisso? Né? Então, socialmente, as ideias que vão sendo passadas em relação às vias de nascimento. Ou outras, assim, os médicos costumam fazer cesárea sem necessidade. Você acredita quanto nisso? Se as pessoas dizem assim, não, eles sempre fazem cesariana só com necessidade. A gente já tem a ideia de que está um pouco romantizada essa questão da assistência. A gente sabe que não é sempre. A gente tem uma cultura da cesariana que não necessariamente é só por necessidade. Então, esses são alguns exemplos, né, das 3 dimensões de algumas questões relacionadas à escala, né, das 3 dimensões de vulnerabilidade da violência obstétrica. E aí, se vocês quiserem saber mais, aí podemos conversar um pouco mais. Eu apresento para os profissionais da psicologia, mesmo antes dessa publicação formal na tese, quais são os elementos. A gente pode fazer qualquer coisa aí para apresentar, para ficar mais claro para os profissionais da psicologia como podem utilizar esse recurso também da escala, né? Dessa escala. E o filme, Rafa, olha só, o nome do filme é justamente... o nome do filme é Vulnerável. A pesquisa ela foi realizada aqui na Paraíba, em 11 cidades. Eram 12, mas só 11 entraram, né? 11 cidades da Paraíba, mas que trazem o reflexo, claro, da violência obstétrica no nosso país de uma forma geral. Foram cidades do litoral ao sertão. Então, a gente tem aí no filme, né, eu passeando por essas cidades fazendo a coleta, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais e mulheres que trabalham com violência obstétrica e que contribuíram para, assim, de forma maravilhosa. O nome do filme é Vulnerável, sobre nascer na Paraíba, mas que serve para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais da violência e das possibilidades que tem, principalmente, né, das possibilidades que tem para não sofrer violência obstétrica. Lembrando, ninguém vai garantir que você não vai sofrer violência, mas você pode diminuir a vulnerabilidade à violência obstétrica. Então, tá na minha bio, tá? Vulnerável. Show! Então, para quem quer assistir o filme, depois, né, quando a tese também estiver publicada, né, vai ali no perfil. Quer dizer o seu perfil que eu anoto aqui? Jaqueline Matias Psi. Jaqueline Matias Psi. JACQUE. Matias Psi. Peraí que eu tinha escrito errado. Jaqueline Matias Psi, só? Isso. Então, aqui, ó, gente, publiquei aqui, ó, arroba, faltou arroba. É com quê? Mas tá tudo meu bem. Deus. Tem nada Quer não, que eu escreva de novo? Só tira o K e coloca o quê? Pronto. Não tem problema, é só procurar. E no bannerzinho que você fez, tem lá Jaqueline Matias, é só procurar que acha. Show, pessoal. Entra lá, então. Conhece, né, o perfil da Jaqueline. Assistam o filme, que já está, então, disponível. Depois assistam também a tese. A Tayane colocou, que bom, ótimo. Obrigada, Tayane. Então, é isso aí. Queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Foi uma manhã muito produtiva, muito rica de conhecimentos. Saber das vulnerabilidades, né? Das diferentes dimensões aí é muito importante. E isso estimula também os psicólogos, né? Que estavam aqui assistindo agora a buscar mais, conhecer mais a respeito desse assunto para
ter mais informação para poder transmitir informações corretas aí. E a gente começa a tentar ter uma cultura diferente no nosso país, né? Uma cultura aí que precisa, né? A violência obstétrica, ela não é só brasileira, ela existe em vários países do mundo, mas infelizmente a gente sabe que o número aqui é alto. Uma pesquisa realizada aí pela Fiocruz, acho que em 2014, né, mostra que a cada 4 mulheres, uma sofre violência obstétrica. Então, isso é um número muito alto. Isso que elas sabem, né? Imagina aquelas que sofrem essa violência simbólica, né? Que nem sabem que sofreu. Na minha pesquisa, que foram com mais de 300 mulheres, menos de 320, eu acho que 314 mulheres, 8 em cada 10 sofreram algum tipo de violência. Então, foi, né, 8 em cada 10 sofriam algum tipo de violência. Certo. Então, assim, é muito, né? É muito. Então, assim, a gente precisa fazer algo, né? Precisamos ter esse conhecimento e passar esse conhecimento. Isso ajuda a promover saúde mental materna, isso ajuda a promover menores riscos para o desenvolvimento infantil, para a vinculação mãe-bebê. Então, é um assunto necessário e importante que a gente não deve negligenciar. Perfeito? Isso. Show, Jaque, ó. Beijo no coração. Muito obrigada. Até a próxima. Então, já fica o convite aí pra gente falar sobre a sua dissertação, que eu adorei. Tá certo. Um beijo a vocês. Obrigada pelas contribuições. Assistam o filme. Tchau. Isso! Vai lá agora no perfil da Jaque, pessoal, e procurem lá no link, então, para assistir, né, esse documentário, esse filme. Eu também vou correr, eu ainda não assisti, eu vou correr assistir, né? Beijo, tchau, tchau.